Que sociedade estamos construindo com as músicas de hoje? Todas essas imagens são de clipes de... Você não vai entender que eu não sei voar, que eu não sei mais nada. Dó com baixo em dó, sol com baixo em si, lá com baixo em lá com baixo em sol, fá com baixo em fá com baixo em fá sustenido, sol com baixo em sol com lá bemol, dó maior com dó, sol maior com si, lá menor com lá menor com sol. Fá maior com fá maior com fá sustenido, sol com baixo em sol com lá bemol. Não me espere, porque eu não volto logo. Não nade porque eu me afogo. Não voe porque eu caio do ar. Não sei flutuar nas nuvens como você. Você não vai entender que eu não sei voar, que eu não sei mais nada. Me sinto tão só, sem você aqui. Já não sei amar e o que é o amor. Só de imaginar quando você não está comigo, eu me sinto só, tão assim, sem sol. Olá, boa noite, todas e todos. Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Vamos lá, me vendo bem agora? Ainda Também. Eu me vejo aqui já. Mas nós não, eu pelo menos não estou vendo. Melhorou? Agora sim. Muito bem. Tudo bem com vocês, meu povo? Como é que vocês foram de Páscoa? Muito bem, graças a Deus. Muito bom. Beatriz acho que está dizendo que agora sim me vê. Lucas disse que foi bem de Páscoa. Isolados em casa, sem aglomerar. Sim, com certeza. Isso é importante, muito bom. O momento exige. Sim. Foi tranquilo? Sim, com a graça de Deus. O Augusto está dizendo ali que foi tranquilo, que bom, isso é bom. Deixei vocês aí no comecinho, enquanto eu terminava de arrumar as coisas aqui, deixei rolando esse tremendo artista, que eu não sei se vocês conheciam, Rodrigo Alarcon. Não. Conheci ele agora. Vale a pena procurar, tem bastante coisa dele no YouTube. E aí, menino muito bom, tremendo artista. Daqui de Mogi. Ah, pertinho. É, da minha terrinha, meu conterrâneo. Vi esse menino pequeno, quase pego ele no colo. Olha. É, muito orgulho de vê-lo. Já conhecia a Bia? Ele é maravilhoso, né, Bia? Fernanda disse que engordou uns quilinhos. Professor, não sei por que hoje para mim tá parecendo que o chat tá desabilitado.
Ih, você tá pelo Teams mesmo ou tá pelo navegador? Tô pelo Teams mesmo. Gozado. Aqui tá normal. Não sei para os demais como é que tá. Aqui tá aparecendo que o administrador desabilitou o chat para este usuário. Eita, que negócio esquisito. Deixa eu ver se tem alguém. Quem que tá com problema com o chat mesmo? Ah, Samantha. Samantha. Vamos ver, Samantha, se eu consigo resolver por você aqui. O que está acontecendo? Não permite desativar mudo, tornar um apresentador. Ué, não tem opção nem de ligar nem de desligar o chat. Tudo bem, então qualquer Nossa. coisa eu abro o microfone. Pode abrir, pode mandar bala. Não tem problema não. Uhum. Bom, vamos lá. Então deixei vocês aí com o Rodrigo um pouquinho, para quem não conhecia conhecer. Eu gosto, a primeira música, não sei quem viu, eu gosto muito da interpretação. Ele mostra o quanto ele é artista, né? A interpretação em libras, Sim. da canção, a pintura, simultânea não, mas tá mais acelerado do que a canção, mas encaixando ali, tudo bonitinho. Uma produção muito bem feita, vale a pena conhecer. Realmente, um artista espetacular, o menino. Então, fica a dica. Adoro dar essas dicas, né? Mas vamos lá, vamos ver o que nós temos para hoje. Para hoje, como vocês já têm noção, nós vamos discutir um conceito que inclusive surgiu, né, em aulas anteriores, que é o conceito de letramento, mas vamos também falar do conceito de alfabetização, porque eles são elementos conceituais fundamentais para o nosso trabalho. A gente, de certo modo, falou do que é a alfabetização já, né? Como um processo linear, sucessivo, cumulativo e evolutivo de hipóteses de escrita. A gente viu isso até semana passada, tentando entender um pouco melhor como se dá, né, o aprendizado da escrita por indivíduos não alfabetizados, mas a gente não conceituou propriamente dito. E era natural que surgisse, e surgiu, o conceito de letramento pareado aí na discussão, até porque ele é um conceito que caminha junto com a alfabetização, e nós vamos tentar entender por que a partir da discussão em cima do texto que a gente vai fazer, que eu espero que vocês tenham lido. Eu não consegui colocar até quinta-feira, mexer no Moodle até quinta-feira, e depois eu sinceramente achei sacanagem mandar material para vocês no feriado, sabe? Eu não ia gostar que meu professor me mandasse material no feriado. Então eu falei, não, eu deixei no chat para eles lerem, e esse assunto vai ser tratado ainda, né, nessa semana, na próxima e na outra, porque tem muita coisa para a gente discutir em função desses dois conceitos e das relações entre eles. Vocês vão ver que o objetivo da aula de hoje e das próximas duas aulas se mantém, né? Para tentar começar a dar conta disso hoje, a gente vai, como de hábito, já fez isso, né? As boas-vindas com música, os beijos e os abraços virtuais, esperando que vocês estejam bem, saudáveis, firmes e fortes, que tenham aproveitado bastante bem o feriado. Eu sei que para muita gente não foi de descanso, né? Porque com a quantidade de coisas que vocês têm para fazer, eu imagino que alguém trabalhou aí, né? Alguém estudou, leu, fez mapa mental, resumo, atividade, enfim. Mas espero que tenha sido bom mesmo assim. Para mim foi um feriado muito bom. Eu confesso que eu tirei para descansar, né? Para não fazer absolutamente nada, nem abrir o computador nesse fim de semana. E, enfim, era isso que eu esperava para vocês, nessa acolhida de hoje. Normalmente eu faço uma leitura inicial, vocês já devem ter se acostumado. Mas hoje eu optei por fazer uma leitura também audiovisual, e a gente já vai conversar sobre ela. Eu escolhi um curta-metragem
chamado 11 de Setembro, do Ken Loach. E eu já falo um pouquinho sobre ele antes de exibi-lo, tá? E vamos assistir um vídeo que responde de certa maneira, ou dialoga de certa maneira com o texto que eu pedi que vocês lessem, né? O letramento e alfabetização, as muitas facetas, para tentar com a discussão de hoje, começar a cumprir com esses dois objetivos específicos da aula, né? Conhecer os conceitos de alfabetização e letramento hoje, não que a gente não conheça, mas agora começar a conceituar, sair dos conceitos espontâneos e tentar chegar aos conceitos científicos, seguindo essa linha de uma didática da pedagogia histórico-crítica, um pouco a partir daquilo que vocês sabem, para ir instrumentalizando vocês, problematizando questões e tentar chegar a uma nova prática social mais elaborada desses conteúdos. E compreender as relações entre esses conceitos, que é o mais importante, né? Porque é isso que vai refletir, que vai ter reflexos em sala de aula, a compreensão da relação entre esses dois conceitos, especialmente aqui no nosso caso, no caso brasileiro. Então, para isso, é que nós vamos tentar cumprir aquela pauta que eu coloquei ali, que eu coloquei um pouquinho antes, só vou voltar nela. Vamos assistir o vídeo, vamos falar um pouco sobre o texto, e no final da aula eu vou propor para vocês uma organização de um seminário que eu coloco entre aspas, tá? E depois eu explico por que também que eu vou colocar seminários entre aspas. O tempo e as nossas condições não nos permitem fazer um seminário como deveria ser feito. E eu vou explicar por que, até como uma aula de didática em partes, né, de metodologias do ensino. Enfim, vamos tentar fazer isso hoje. Pelo menos começar a conceituar alfabetização e letramento, certo? Tudo bem? Então, já deu para ter uma noção aí de por onde nós vamos caminhar por hoje e nas próximas 2 semanas. Mas antes de começar a caminhar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando vocês... É um curta-metragem, eu já falei, mas quando vocês veem esse título, 11 de setembro, o que é que vocês esperam que venha? O que é que vocês imaginam a respeito do que vai falar esse curta-metragem? O que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam nesse título, 11 de setembro? O atentado terrorista dos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Olá, o atentado terrorista, as Torres Gêmeas aparecendo lá no chat, com o Lucas, com a Lucinete, as Torres Gêmeas, ou a ditadura do Chile, a Heloísa. Heloísa mencionou ali a ditadura do Chile. E por que a gente, de bate-pronto, assim, lembra do 11 de setembro das Torres Gêmeas, que foi a primeira coisa que apareceu? Por causa que deu muita repercussão. Para mim, naquele momento, deu muita repercussão. Deu muito temor em todo mundo, né, no planeta, né? Vocês se lembram? Tem gente aqui que nem era nascida, acredito, né? Bem provável. É possível que tenha gente aí que nem tinha nascido. Mas quem era maiorzinho um pouquinho, lembra de onde estava, o que estava fazendo no 11 de setembro de 2001? Foi uma data tão marcante. Eu estava em casa... Não. 11 de setembro de 2001, eu estava em casa mesmo. Aí eu liguei a televisão e veio a notícia. Sim. Olha só. Então, Jussara estava em casa, olha lá, os snobs. A Bia Cardoso não tinha nem nascido, a Lucinete, uma tragédia inacreditável. O Lucas assistiu em tempo real. Muita gente, né, assistiu em tempo real, principalmente o segundo impacto, né? O segundo avião. A Ingrid estava engatinhando. Ai, que nojo dessas meninas. Eu estava na escola. Quem que estava na escola? Samantha? Samantha estava na escola. Beatriz tinha 4 anos, estava no pré. O Lucas viu nos noticiários. Ainda bem, né, Lucas, que você não estava lá, né?
A Angélica nasceu um dia antes, olha só. Estava em casa assim como a Jussara. E o Lucas ali rindo. Realmente, ainda bem que você não estava lá, né, Lucas? Porque ver em tempo real e ao vivo é duro, né? Deve ter sido terrível. Eu lembro também onde eu estava. Eu estava no meu primeiro ano como professor da rede pública em Salesópolis. Não, primeiro ano não. Segundo ano, como professor em Salesópolis. E a escola onde eu trabalhava não tinha internet. A internet já era difícil. Na zona rural de Salesópolis, então, vocês imaginem, né? O que não era isso. Olha aí quantos anos atrás já. 20 anos, né? Quase 20 anos. Então era complicado a situação. E eu lembro que eu cheguei no centro de Salesópolis, eu saí da escola meio-dia, demorava mais ou menos uns 40 minutos para andar aqueles 9 quilômetros de terra, eu demorava uns 40 minutos de moto, que era realmente uma estradinha complicada, né? E eu lembro que eu cheguei no centro da cidade para almoçar, numa padaria que eu almoçava sempre, porque eu dava aula de reforço na escola do centro à tarde. Então eu passei para almoçar e os comércios fechando em Salesópolis. E aí eu perguntei para o dono da padaria o que aconteceu, né? E ele ligou a TV, falou, professor, é a Terceira Guerra. Olha só, tacaram um avião no prédio lá nos Estados Unidos. E eu falei, não é possível, né? Será que está acontecendo mesmo? Não, está acontecendo sim. E aí eu não lembro se já tinha sido o segundo impacto, mas tinha as imagens já do desastre, né? E aí ainda brinquei com eles, eu falei, gente, isso aqui é Salesópolis. Se tiver Terceira Guerra, não vai chegar aqui, porque a única coisa que eles podem acertar em Salesópolis são as escolas, porque o prefeito mudou, né? Em 2001 era outro, e ele mandou pintar as escolas de preto e laranja, que eram as cores do partido. Então, o barrado era preto e o resto era laranja. Falei, o único alvo visível em Salesópolis são as escolas. O resto não dá nem para enxergar. Então não vai bombardear a escola, né? Acho. Não vai chegar até a gente. Falei brincando. Mas não tinha dimensão da tragédia. Enfim, eu lembro também de onde eu estava. E foi realmente um susto. E deixe-me ver. A Elô falou da ditadura no Chile. Interessante essa coincidência, né, Elô? Por que você lembrou da ditadura no Chile? Porque eu tinha uma amiga historiadora que todo 11 de setembro ela postava sobre a ditadura no Chile, sobre o golpe militar no Chile. E ela falava que era uma tragédia que foi arquitetada pelos estadunidenses, né? E por isso que ela não um desrespeito com as vítimas do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, mas que era uma coisa mais próxima da gente para a gente se preocupar mais. Entendi. Legal. Boa lembrança também. Então, vamos assistir a esse curta que tem 11 minutos. E ele tem 11 minutos porque ele faz parte de uma coletânea de 11 curtas-metragens sob curadoria do Spike Lee, que é um cineasta afro-americano estadunidense, e que organizou esses 11 curta-metragens, e um deles se chama 11 de setembro, né? E é esse que eu quero exibir para vocês e depois a gente conversar. Vamos ver se eu consigo aqui. Um detalhe interessante é que esse filme, ele estava disponível gratuitamente no YouTube até alguns anos atrás. Porém, eu procurei no YouTube e não achei. Eu tive motivos, depois eu conto por quê. Eu achei só no Facebook, numa página que eu não conheço. Mas
Bom, vamos lá então. Comentários, observações, perguntas, sensações. O que vem aí de vocês? Sensações não muito agradáveis. Porque, querendo ou não, 11 de setembro, que é o que eu lembro, porque eu não lembro desse do Chile que aconteceu, mas provavelmente mostrou-se na mídia, mas o 11 de setembro repercutiu mais, né? E 30 mil mortos não são 30 pessoas, né? Nem 3. E da forma como foi feito, né? Um país que se julga rico, dominando um país de menor. Porque o Chile é considerado um país em desenvolvimento, né? E, então, ele é um país que, de alguma forma, está abaixo sujeita às coisas dos países ricos, como o Brasil também sujeita a algumas coisas. E a forma como esse autor expôs como eram feitas as mortes, gente. Aquilo ali é uma coisa assim desumana, como existe ser humano nesse nível. E o pior de tudo, ter gente que aceita ser comandada e fazer esse ato. Isso é degradante. Muito bem. Deixa eu ver ali. Ingrid pediu para eu colocar o link, eu coloquei, tá, Ingrid? A Gabriele se diz triste, indignada, não fazia ideia de que isso tinha acontecido. Jussara falou uma coisa interessante, né? Deve ter sido noticiado na mídia. Será que foi? Por que será que a gente não sabia, né? Deixa eu me ver. Quem que falou? Eu não lembro agora. A Elô falou que lembrou do Chile por causa da amiga historiadora, né? Mas por que será que a gente, em maioria, sequer pensou no Chile? Hoje estão os 2 gatos aqui, eles vieram participar. Vai lá que eu fiz comida, vai. Por que será que do Chile a gente não lembra, ou do Chile a gente sequer sabia? Tem um documentário, deixa eu ver. O Lucas se sente indignado por esse ato que gira em torno do poder capitalista. Heloísa, tem um documentário que fala sobre a ditadura que se chama Botão de Pérola, do Patrício Guzmán. Bom documentário. Eu lembrei de outro, Elo, assim que você falou, tem um documentário, eu lembrei do Como o Céu é do Condor também. Esse é bem recente. É do Chile hoje, né? Resultado desse laboratório de implantação das políticas neoliberais pela Operação Condor nos Estados, liderada, né, pelos Estados Unidos durante as décadas de 60 e 70 e que incluiu o Brasil, né? A nossa ditadura também, de certa maneira, foi influenciada e financiada pelos estadunidenses. É bem forte, realmente, o Botão de Pérola é bem forte, recomendo também. Suelen também não sabia dos acontecimentos, os Estados Unidos sempre interferindo. Como faz na Síria, né? Sempre tem motivos. A Síria é um grande motivo. A gente acha que é bondade, humanidade, vamos lutar pela democracia na Síria. Democracia nada, eles estão preocupados com uma saída para o mar, para o petróleo do Oriente Médio, né? Que só o território sírio permite. Vocês viram a confusão que deu no canal de Suez, né? Porque o barquinho encalhou lá. Barquinho está sendo eufemístico, né? Por causa do encalhamento do supercargueiro lá, 5 bilhões de dólares por dia de prejuízo. Então, é isso que os Estados Unidos querem com a Síria.
Tem nada a ver com democracia. Também não tinha nada a ver com democracia no Chile, tinha a ver com as minas de cobre. Também não tinha nada a ver com democracia no Brasil. Tinha a ver com os nossos recursos naturais, com a criação, inclusive por meio da educação, com o acordo McZeid. Vocês devem ter estudado em História da Educação no Brasil, na década de 70, quando todo o currículo brasileiro foi transformado em função dessa perspectiva neoliberal de mão de obra barata e adaptável, né, com tecnicismo implantado como política educacional no Brasil a partir de 71, durante a ditadura militar. E, enfim, né, alguns comentários aí, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Nunca vi isso na escola. Ingrid, por que será que nossa história latino-americana não é contada na escola? O 11 de setembro dos Estados Unidos deve estar sendo contado nos livros didáticos. Por que o 11 de setembro chileno não? Que absurdo. Um palácio presidencial bombardeado com seu presidente e todo o ministério dentro. Né? E por que a gente não ouviu falar disso na escola? Então, professor, deixa eu falar uma coisa. Eu sou professora de História, né? Sou formada em História antes de fazer... pedagogia, eu sou formada em História. E, assim, é incrível como, assim, praticamente todos os países da América Latina, né, o Peru, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, passaram por ditaduras semelhantes ou até piores que a nossa, como o exemplo do Chile é um exemplo muito forte, né? E, assim, os professores, a maioria deles não fazem questão nem de mencionar isso, né? Nem de... e eu, assim, quando eu falo sobre isso nas minhas aulas de ditadura militar, eu sempre trago esse assunto de que a gente não era controlado sozinho, né? E a gente... boa parte do que a gente não sabia era por causa desse prospecto de que eles queriam manter uma boa relação Brasil e Estados Unidos, né? Eles não queriam que o povo se revoltasse e falasse, não, vou romper relações. E eu já assisti esse documentário umas 5, 6 vezes. E toda vez que eu assisto ele me toca. Porque é, assim, absurdo o que faziam. A gente fala muito sobre, isso é desumano, né? Mas a humanidade, ela chega a esse ponto de machucar o seu, sabe? De fazer doer os seus pelo poder. É mais uma revolta mesmo. Mas é justificável, ainda mais para um historiador, né, e uma professora de história. Eu acho que é fundamental que a gente fale disso, não é? E que a gente saiba que isso aconteceu. Né? As narrativas do Pablo sobre as torturas, né, que aconteceram aqui no Brasil também, foram treinar, né, os nossos torturadores foram treinados também pela CIA para fazer as mesmas coisas. Os ratos nos genitais, os choques elétricos, tudo. Será que era coincidência, né, que jogar de helicóptero no Oceano Pacífico, há poucos anos, teve poucos anos, não sei exatamente quantos, teve até uma polêmica com a Levis, se eu não me engano, que fez imagens submarinas de corpos acorrentados ao Oceano Pacífico, com as calças jeans preservadas, né, depois de tantos anos debaixo d'água, para fazer propaganda, o capitalismo se apropriando de tudo, até dos mortos da ditadura chilena, que eram acorrentados lá em sapatos de cimento e jogados de helicópteros no mar, assim como os argentinos. Né? Vamos ver o que o Nicolas falou ali. Acho que o que deixa mais pé da vida, puto da vida mesmo, né, Nicolas? É justamente Pinochet ser reverenciado por qualquer pessoa que seja nos dias de hoje, mas mais dolorosamente ainda é ver um governante eleito pronunciando isso e ter representatividade, inclusive com destaque para a celebração que é feita pelo governo brasileiro ao período de participação do Paulo Guedes nas pesquisas políticas econômicas do Chile durante a ditadura chilena. Sim, né? O Paulo Guedes é fã dos Chicago Boys, né, Nicolas?
os caras que implementaram essas políticas neoliberais que levaram ao ensino superior no Chile que não é gratuito, que levaram a uma reforma da Previdência no Chile que faz os idosos morrerem de fome, né? Bem lembrado, Nicolas. E eu acho que não é coincidência, sabe, Nicolas? Eu lembrei desse curta-metragem semana passada, porque semana passada foi aniversário da nossa ditadura, do golpe de 64, né? E houve quem comemorasse. Houve quem comemorasse. E esse mesmo que comemorou chegou a dizer numa entrevista que a ditadura militar no Brasil matou pouco, tinha que matar 30 mil. Coincidência? Que 30 mil foram mortos no Chile oficialmente? E esse mesmo senhor que comemorou ano passado, esse ano, o golpe de 64, tenha falado em algum momento da vida que a nossa ditadura tinha que ter matado 30 mil porque matou pouco? Se a nossa ditadura não conseguiu, alguém está conseguindo, porque nós estamos exponencialmente, né, chegando ao número de 300 mil mortos. Sem ditadura. Mais. 325, né? É. Uma coisa só uma coisa, Jussário, e sabe uma coisa que me incomodou também, lembrando desse documentário, vendo as comemorações, uma coisa que me incomodou é o seguinte: a gente lembrou primeiro do 11 de setembro dos Estados Unidos, talvez não por culpa nossa, mas por conta de uma história não contada, e a gente se comove pelos 2.996 mortos na queda das Torres Gêmeas. 2.996 mortos, incluindo sequestradores. 2.996 mortos. Nós temos um 11 de setembro todos os dias, praticamente durante o mês de março de 2021 no Brasil. No Brasil não, no Cazaquistão. Morre o mesmo número de pessoas todos os dias no Brasil desde março, desde o começo de março. É um 11 de setembro todos os dias. E parece que a gente não se incomoda. E aí, terminando, se semana passada a gente falou do Gramsci, eu falei do Gramsci, né, do otimismo da vontade e do pessimismo da razão, eu acho que esse recado do curta-metragem também, do Santo Agostinho, ele deve servir para nós. A esperança tem duas filhas lindas, a raiva e a coragem. A raiva contra o estado de coisas e a coragem para mudar o estado de coisas, tal como está. Era um recado que eu talvez quisesse deixar e provocá-los, embora não seja professor de história, né? Mas sei lá, dá esses tiques às vezes. Desculpa, falei demais. Vocês querem falar? Querem comentar alguma coisa? Fala, você fala no documentário do cara que, no começo, aquele cara que foi morto lá no palácio e a sua equipe, ele tinha implantado o que as pessoas almejam, né? Mas que os países detentores de poder não almejam para o submundo, vamos assim dizer, o subdesenvolvido ou os países pobres, porque eles querem as pessoas dependentes deles. É que esse governador do Chile que foi morto, ele distribuiu terras improdutivas para quem não tinha terra. Pessoas abriram comércios, as pessoas queriam andar, assim, ele queria que a população andasse mais ou menos por igual, direitos iguais. Os Estados Unidos, ele queria que o povo chileno fosse refém deles, por isso que foi dado mais ou menos isso. Me projetou isso lá no comecinho. Aí, é complicado, né? Porque o ser humano fala que quer ver igualdade entre as pessoas. Mas na hora de aplicar, quando ele vê que ele vai tirar uma coisa que ele gosta, que é do poder, ele se manifesta e mostra a verdadeira cara que muitas vezes que a gente não espera do ser humano, e ele se manifesta, e a gente vê até que ponto o ser humano chega para sustentar um ego, que é poder, luxo, e subjugar outras pessoas. É isso aí. Eu só espero, a essa altura dos acontecimentos, eu só espero que a gente tenha que a gente possa contar daqui a alguns anos, pelo menos a gente possa contar daqui a alguns anos uma nova história do Eichmann em Jerusalém,
quando surgiu a ideia de banalidade do mal da Hannah Arendt. Eu acho que tem gente aqui nesse país que vai ter que passar por um tribunal internacional pelos erros, pelos crimes que cometeu, porque não foram erros, foram crimes. Eu tenho a mais clara convicção de que o plano de combate à pandemia no Brasil deu certo. Peraí, eu não vi. O plano de combate à pandemia no Brasil deu certo. Porque era exatamente isso que certas esferas do poder queriam que acontecesse. Tá. Então, o plano deu muito certo. Deu muito certo. Atingiu objetivos que eram desejados, né? Vou parar para pensar. Enfim. Alguém mais? Nicolas fez um resumão legal ali, achei legal. Os dois historiadores, né? Os nossos dois historiadores fizeram um resumão bem interessante aí da história toda. Muito bom. Que bom que a gente pode trocar assim. Fico contente pra caramba, né? Feliz pra caramba. Bom, mas bola pra frente? Hoje nós estamos cinematográficos. Então, veja, eu podia ficar aqui um tempão fazendo uma aula expositiva sobre a questão da alfabetização e do letramento. Mas eu quero fazer um jogo temporal. Então, na semana passada, eu pedi para vocês que vocês lessem o texto Letramento e Alfabetização às Muitas Facetas, que é um texto da Magda Soares, que é a maior especialista, talvez, em letramento no Brasil. E ela traz um recorte histórico muito interessante de como como se inventa o letramento e como se desinventa a alfabetização no Brasil, e se faz necessário uma reinvenção da alfabetização, por assim dizer. Eu acho que esses significados a gente tem que construir para poder avançar. Então, quando eu digo que nós vamos fazer um jogo temporal, eu vou fazer o seguinte, porque eu mencionei na semana passada um dos bons programas de formação de professores alfabetizadores no Brasil, que recebeu 2 nomes ao mesmo tempo na década de 2000. Que eram o Profa e o Letra e Vida, tá? Eu mencionei isso na aula passada, e aí, né, eu não sei se vocês procuraram Profa e Letra e Vida. Profa é um programa, Letra e Vida era o mesmo programa com outro nome. Exatamente a mesma coisa. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar muito material escrito, são 3 volumes do curso, 3 brochuras do curso, e muitos vídeos que acompanham cada uma dessas brochuras, que tem textos de referência e tal, que explicam cada uma das ideias, enfim. E eu puxei um vídeo de um desses programas, que se chama Alfabetização e Contextos Letrados. Ele é datado, porque ele foi lançado em 2001, certo? Então, de lá para cá, houve uma evolução. Mas eu quero fazer esse jogo temporal, por quê? Porque vocês leram um texto posterior a esse vídeo de 2000, espero que tenham lido, vamos assistir um vídeo de 2000 e vamos fazer um seminário, vamos estudar juntos, seminário entre aspas, questões mais atuais sobre o tema. Então, nós vamos tentar fazer esse jogo temporal para entender como é que é essa confusão toda de ideias e de conceitos que estão cercando o princípio elementar que é a nossa discussão, que é a alfabetização. E são conceitos que estão aí muitas vezes na mídia e que não são exatamente muito bem explicados. Como, por exemplo, se aparecer o conceito de letramento, a ideia de letramento, acho que foi o Nicolas mesmo que perguntou, eu não coloquei no Moodle mesmo, eu acabei colocando aqui no chat só. E comentei, pedi para o pessoal repassar adiante, mas não tem problema, depois lê. Assim como surgiu o conceito de letramento, tem outras palavras, outras ideias que ficam circundando a nossa discussão, como, por exemplo, analfabetismo funcional, letrado, iletrado,
A Tamires falou que mandou no grupo da sala o texto, olha lá. Mas tudo bem também, não tem problema se não leu. Tem uma falha minha aí no processo também, porque a semana passada, infelizmente, fiquei atolado. Infelizmente mesmo. Primeiro porque minha cachorra morreu, não sei se eu contei para vocês. Morreu na terça de manhã. Infelizmente. E depois eu fiz a banca de contratação de matemática do substituto do professor Barreto. Então eu fiquei com o coração meio partido, de verdade, semana passada, por esses dois motivos. Saber que o Barreto vai embora e ter perdido minha companheira, fiel companheira de tantos anos, a Fanny. Não deu tempo de salvá-la, infelizmente. Passou muito mal no fim de semana e acabou falecendo de segunda para terça. Mas enfim. Obrigado, Fê. Eu fiquei muito mal, sentido pra caramba, mas sei lá. Tem coisas que... Sabe que de segunda para... Só um comentário, Fernanda. De segunda para terça, antes de dormir, eu pensei comigo assim: será que vale a pena, fazer uma cirurgia desse tamanho nela? Porque mastectomia total, quase 100 pontos. Quer dizer, costurar ela, cortar ela de fora a fora, costurar de fora a fora. Depois ia ter que fazer a químio. Fiquei pensando, na noite que ela faleceu, fiquei pensando, falei, será que vale a pena prolongar a vida dela em sofrimento, assim, desse jeito? Que vida que ela vai levar? E aí ela faleceu, gozado, né? Tratamos como filhos, é isso mesmo, Jussara, é essa a sensação. Mas enfim, descansou, não sofre mais, né? E esses, se existe céu, eles vão direto para o céu, porque esses têm alma pura, né? Não vão sem escala. Né? Eu falo assim porque eu não sei se tem ou se não tem. Se tiver, eu volto e conto para vocês. Ou não sei. Enfim, daí deixa eu voltar. Tem conceitos que ficam orbitando aí, né, no nosso imaginário. Analfabetismo, alfabetização, analfabetismo funcional, letramento, letrado, iletrado, pá. Temos que dar um jeito nisso para poder avançar. Então, a ideia hoje é dar uma retrocedida no tempo, olhar como é que isso surgiu, porque em 2000 isso estava fervendo, essa discussão, e depois olhar nos seminários para como está hoje, para entender como é que isso está hoje. Então, a ideia é, lembrem dos objetivos da aula. Eu tenho 2 desafios e 2 perguntas para vocês ao assistirem o vídeo, que nós vamos tentar responder com quem leu o texto e com quem não conseguiu ler, tá? Que é, o que é alfabetização e letramento? Na verdade, são 2 perguntas em uma, certo? Como é que eu defino alfabetização e como é que eu defino letramento? E a segunda pergunta é, quais as relações entre esses 2 conceitos? E eu até mandar o vídeo para vocês assistirem em casa. Mas eu acho que é legal assistir junto, porque em determinados momentos eu posso até parar e aí problematizar algumas questões, se eu sentir que vale a pena. Tá? Mas a ideia é assistir, eu acho que ele tem meia hora, se não me engano, e aí a gente faz uma discussão rápida e encaminha a questão dos seminários, que eu acho que é o mais importante, na verdade, para a gente fazer hoje. Tudo bem? Então eu vou tentar projetar, tá? Eu vou colocar o link dos 5 para vocês, porque ele está em 5 partes no YouTube. Então eu vou colocando o link conforme for aparecer. Eu vou colocar o primeiro. E aí, vocês conseguem achar o parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Eu não sei porque que ele está particionado no YouTube. Tá? Mas pelo primeiro, se acontecer de cair, vocês conseguem se guiar. Eu coloquei na fila aqui, tá? Então eu vou rodar e aí vamos cruzar os dedos para dar tudo certo e a gente poder discutir juntos. Vamos lá, abrindo o áudio, alfabetização e contextos letrados. Foi para vocês a tela? Sim. Então vamos agora ver se vai o áudio, torcendo para ir o áudio.
Foi o áudio? Então vamos juntos. Vamos lá. Olá, professor. Olá, professora. Nesse programa vamos tratar do tema alfabetização e letramento. Quando pensamos em alfabetização, logo nos vem à mente a escola. No entanto, o mundo está repleto de práticas sociais mediadas pela escrita. Na rua, no supermercado, no banco, na livraria, na banca de jornal, na biblioteca. A função de uma boa prática de alfabetização é abrir para os alunos as portas do mundo letrado. Por isso, além de ensinar as letras e os sons correspondentes, uma boa prática de alfabetização deve ensinar o aluno os diversos usos e formas da língua que existem nesse mundo, onde a escrita é um meio essencial de comunicação. Vamos ver agora algumas famílias de diversas classes sociais que mostram como a leitura de histórias funciona como uma espécie de boas-vindas ao mundo da linguagem que se escreve. John, com a idade de 3 anos e meio, ele já começou a se interessar por leitura. Então, como a gente pegava o trem, uma viagem muito longa, né? Criança, você sabe, né? Dentro do trem começa a fazer bagunça, chorar, tudo, né? Então, para distraí-lo, eu levava gibis, revista e comecei a ler para ele. E com isso daí ele demonstrou ter bastante interesse. E ele olhava e perguntava: mamãe, o que está escrito aqui? Aí eu falava, né? E com isso daí ele foi mais memorizando, né, as palavras. A partir desse momento, ele foi aprendendo a ter mais gosto, né, pela leitura. E quando eu pensei que não, ele já estava lendo. Até fiquei admirada, porque tem as estações, são várias estações, são 20 e poucas estações, né? E ele chegava no trem e olhava e lia, né, de uma estação até a outra, do começo até o final, ele lia todas as estações. E o pessoal então ficava admirado, falava: imagina, esse menino lê, né? Eu acho que ele está decorando. Eu falei: não, não está decorando, ele realmente lê. Era admirado por amigos e inimigos, e temido. Ele amava a guerra. Seus 2 filhos mais velhos, ele os educou para se tornarem homens de armas. E lá se foi o sapo dando os seus pulinhos. Desde pequeno eles têm relação com os livros, né? Com a literatura, desde os livros com figuras só, e depois com histórias. O João, que é maior, tem 7 anos, a gente sempre lê para os dois, né? Lia desde pequenininho, mesmo quando eles não compreendiam, até a gente contava histórias e até um pouco além. E sempre lendo, uma coisa que a gente sempre fez era contar a história lendo. Isso, de certa forma, foi trazendo interesse para as palavras, enfim. O João, que é o maior, acabou se interessando muito, lá com 5, 6 anos, a começar a escrever as primeiras palavras. O Jorge, que é menor, já em função, eu acho que do João já saber ler agora, ele já tem se interessado, inclusive, já escreve, já lê, já reconhece algumas palavras. Peço passagem entre os barquinhos. Na beira da praia, vejo os meus amiguinhos. Em casa, a gente muito frequentemente se dispõe a estar com eles e folhear um livro de criança, um livro infantil, comentar as figuras, ler a história para eles. E acontece, não raramente, de ao ler uma história para eles, eles pedirem para... Acabando, no momento em que a gente acaba, eles pedem para ler de novo. E às vezes até uma terceira vez. Quer dizer, é uma coisa que tanto é parte do dia a dia por ser do nosso trabalho, como também é muito próximo das atividades que dão prazer a eles, lúdicas, né? O livro está lá presente, muito frequentemente. É um manusear o material escrito, ter a curiosidade. Então, muitas vezes vem uma foto de uma publicidade, acham interessante, querem saber do que se trata, que produto é aquele. E às vezes, quando é algo dirigido ao público infantil, eles já começam a relacionar com o mundo e até emitir opiniões. Esse aqui o desenho é ruim, esse aqui é bom, etc.
Rafael descobriu na escola o prazer de recitar poesias e agora compartilha com sua família o que aprendeu na creche. Muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite e dia. Eu tenho 4 filhos, né? Então, sempre acostumada a ler livro de histórias infantis para ele, né? Evangélico, né? Então, o Rafael e a Rafaela foram para a creche com 2 meses, mais ou menos. E depois teve um projeto na creche, assim, de leitura. E eles trouxeram um livro, né, para cá. Então, eu comecei a contar história para ele, né? Assim, de Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida. Andei comprando alguns livros para ele também na loja de R$1. Em Santo Amaro mesmo, eu já vendo serviço e já compro. Mas pego muito também da creche, né? Porque tem livrinho que eles se interessam lá e quando chega aqui eu conto para eles, né? Eles sim, são muito interessados, né? Então sempre que eu posso, eu tô lendo livrinhos de histórias para eles infantis e vejo que eles são muito interessados, né? Era o macaco pedindo, quero sair. A Vera respondeu, sai pelas orelhas. Não posso, não. Tem cera. Tem cera. Geralmente eu só leio à noite quando eu chego, né? Eu leio mais ou menos umas 6 horas, mais ou menos, depois que eu chego do serviço, né? Antes deles dormirem, né? Porque sempre eu tenho um tempo para eles, né? Aí o pouquinho de tempo que eu tenho, eu sempre tô contando historinhas para eles, né? Ou brincando também com eles, né? E eles gostam muito. Leilão de Jardim, de Cecília Meireles. Nos dias de hoje, dispomos de um recurso que oferece várias possibilidades de interação com a leitura e escrita: o computador. Com ele podemos buscar informações, escrever e ler mensagens, participar de bate-papos por escrito, ler instruções, enfim, aprender procedimentos letrados. Quando as crianças, desde pequenas, têm oportunidade de participar de situações em que observam adultos escrevendo e lendo, chegam à escola com informações sobre os diferentes objetivos comunicativos da linguagem que se escreve. Logo, elas descobrem que escrever um bilhete, por exemplo, é diferente de escrever uma receita ou uma história, porque a função e o destino de cada um deles também são diferentes. O sucesso escolar está diretamente ligado às experiências de letramento das crianças. Mas o que vem a ser letramento? Vou parar um segundo aqui, porque eu tenho algumas questões para levantar. Eu falei que, de alguma forma, eu queria assistir o vídeo junto com vocês e parando em alguns momentos. Então, eu queria que vocês observassem, ou que vocês tivessem observado, pelo menos 3 aspectos, né, nessa primeira parte do vídeo. Vamos ver se a gente consegue partir para uma perspectiva de análise até interdisciplinar com relação a esse primeiro trecho do vídeo. Vocês viram que a palavra letramento ainda não apareceu. Quer dizer, apareceu agora porque eu pausei tardiamente, mas ela não tinha aparecido, a palavra letramento. Então eu queria primeiro perguntar para vocês se dá para ter uma noção, uma ideia inicial do que é alfabetização e do que é letramento a partir dessa primeira parte do vídeo. Se alguém se arrisca a explorar uma noção de alfabetização e de letramento nessa primeira parte do vídeo. Pode falar qualquer coisa, não tem problema se achar que está errado, enfim. Não é hoje que nós vamos resolver esse problema. Pode ser eu, professor. Já que eu não li o livro, parece que no começo do vídeo, eu entendi que a alfabetização é você pegar a letra e também ler. Inclui os dois. Também de escrever a escrita. Eu estou dando fora. Tá, é uma desconfiança, é o que eu falei. Vamos desconfiar por enquanto. Não precisa chegar no conceito adequado agora. Vocês concordam? Alguém quer complementar ou comentar? Se tem alguma impressão sobre o que é letramento, o que é alfabetização? Tá dando eco, não consigo escutar. Deve ser o microfone de alguém aí que está aberto. Tentar fechar enquanto
não estiver falando. É o meu que está dando eco, Fernanda? Eu compartilhar. É o compartilhamento, será? Ué, mas não estou compartilhando. Opa, eu tô. Ah, tô. Ô, lerdo. Parou o eco? Parou. Então, vejam, o que eu estou perguntando é, será que vocês conseguiram captar uma ideia, ainda que inicial, do que é alfabetização e do que é letramento? Embora isso não tenha sido falado explicitamente ainda no começo do vídeo? Professor, Oi. eu acho que assim, que a alfabetização, que eu dei a entender, que tipo assim, que ele começou a falar que a criança despertou o interesse em ler, a partir do que a mãe lia para ele. Então, eu acho que para mim a alfabetização é a criança ter a noção ali da leitura, de que aquilo ali ela pode ler, ela despertar um interesse na leitura. Aí eu acho que o letramento seria a criança conhecer as letras, alfabetos, as sílabas. Acho que seria mais essa parte, a alfabetização da leitura e o letramento a partir da grafia, letras, sílabas. Tá, são desconfianças. Eu vou deixar pendurado uma palavra aí que você usou. Deixa eu ver quem estava falando. Não está aparecendo aqui para mim. A Daniela. A Dani. Isso. Dani, eu vou deixar uma palavra que você usou pendurada, que é o despertar. Pendura na anotação de vocês aí o despertar, o interesse. E não deixa eu esquecer dela, se a gente não voltar a essa palavra. Eu vou anotar aqui para não esquecer, que eu deixei ela pendurada. O despertar o interesse pela leitura. E a primeira desconfiança é que a alfabetização tem a ver com esse despertar, e o letramento tem a ver com as sílabas, com as letras, né, com a escrita propriamente dita, né, por causa dos pais como leitores. Eu estou lendo o chat aqui, ó, alfabetização e aprendizagem da leitura e da escrita, na opinião da Eliane, eu estou cego. A Suelen, estou mais cego, né? A Suelen fala que letramento seria o aprender a ler e escrever, e alfabetização seria saber dar utilidade à leitura, saber interpretar e para o que usar o que ela aprendeu. Vamos checar, Suelen. Letramento é entender socialmente, no dia a dia, aquilo que se aprende. Vamos ver desse caldo o que sai. Veja que são concepções provisórias. Eu estou dizendo para vocês que é para falar mesmo sem medo de errar. Tá? Sem medo. Alfabetização, acho que é escrever e ler. Letramento seria interpretar, compreender, diz a Gabi. Quem estava falando aí? Para mim? Fernanda. Oi? Fernanda. Fala, Fê. Professora, eu vejo a alfabetização como conhecimento do código linguístico. E o letramento, para mim, seria a capacidade de, a partir desse código linguístico, de você fazer o domínio domínios discursivos, né, de práticas sociais da linguagem, desse código linguístico que você adquiriu. Tá, legal. Vocês veem que as impressões iniciais que a gente coloca, elas são completamente dispersas. Mesmo isso tendo sido apontado de alguma forma nesse primeiro trecho do vídeo. Então, deixa isso pendurado ainda, porque não é a hora, né, da gente abordar isso conceitualmente, e vamos deixar o despertar pendurado. Mas eu quero colocar mais uma pergunta de algo que eu queria que vocês talvez pensassem ou tivessem percebido. Não sei como é que está a sociologia de vocês, mas vocês já ouviram a expressão capital cultural. Isso eu tenho certeza. Será, e a minha pergunta é essa, o vídeo aponta alguma relação do processo de alfabetização e do letramento aí com a questão do capital cultural? Como é que será que isso a gente pode explorar? Ou tem relação, melhor dizendo? Tem relação. Você viu que as crianças
o pai, um entrevistado, o pai já contava a história desde pequeno e a criança se interessou em aprender a ler. Aí teve aquela criança de 7 anos com a criança de 3 anos. Por aquela criança de 7 anos procurar ler as historinhas e tudo mais, o de 3 anos ele aprendeu mais rápido, mais cedo, do que o irmão, porque ele foi na onda do irmão. Então, teve uma cultura aí, né? Puxou. E pelo que todos aí entrevistados, de alguma forma, eles contavam histórias para os filhos e mostravam os livros folheando e contando historinha. Então, isso o que você acabou de despertar o interesse da leitura. Então, é uma ação cultural de buscar a leitura. É o que eu vejo. Tá. Mas você tem ali dois modelos de família, aparentemente. Parece que tem 2 famílias de maior poder aquisitivo e 2 famílias claramente de classes populares. Para quem anda de trem, em 2000, eu não sei quem aqui andava de trem em 2000. A região do Vale do Paraíba não tem essa cultura do trem, do suburbão, do tantã, como a gente chamava. Nós aqui do Alto Tietê temos, né? Porque a estação de trem fica a 10 minutos daqui de casa andando. A estação Estudantes, olha só que interessante, que foi construída por causa das 2 universidades, a Universidade de Mogi das Cruzes e a Universidade de Brás Cubas, né? Tem uma estação que foi construída para os estudantes que vinham de São Paulo para cá. E ela vai até a Luz, lá no centro de São Paulo. E naquela época ia direto. Por isso que era aquele tanto de estações que ela comentou. Que a gente ia... E era tantã por 2 motivos. Primeiro, porque ele ia pulando de estação em estação. E segundo, porque o barulho dele era tantã, tantã. Tantã, tantã. Tantã, tantã. Né? É assim que a gente chamava ele. Mas são 2 famílias completas. São 2 modelos de família completamente diferentes. Um modelo de classes populares e um modelo de uma classe talvez média. Então a minha pergunta é, nós estamos falando de capital cultural e nós estamos falando de capital econômico na mesma chave? Quer dizer, são a mesma coisa, capital cultural e capital econômico? Não, acho que não. O econômico, tanto cultural. Cultural é uma coisa que é de cultura, vem dos antepassados, né? Então, você vai passando de geração em geração. Agora, econômico é poder aquisitivo. Eu esqueci das duas famílias, que é do tantã, né? Eu não prestei atenção, eu esqueci desse detalhe. Eu prestei mais atenção na estante enorme, cheia de livros lá de um deles, né? Realmente, esse cara tem poder aquisitivo e ele tem cultura, vamos assim dizer. Não que as outras crianças não tenham, mas realmente. Agora, você instigou a criança do ônibus, do trem, ela não... Parece que a mãe não é que se incentivou, a criança se auto-incentivou ao ver as coisas nas plataformas, ela buscou, parece que é isso, se eu não me engano. Interessante pensar isso, hein? Ó, tem olha que coisa interessante de pensar. Por que passou desapercebido da Jussara e talvez de mais pessoas, essa família do tantã, do trem, e nos chamou mais atenção a estante cheia de livros, né? Eu até vou dar uma dica de leitura, depois eu vou conversar com o Luiz, se ele deu para vocês lerem Os 3 Estados do Capital, do Bourdieu, né? Que tem ali o capital incorporado no meio, o capital institucionalizado, enfim. Por que a gente repara na estante cheia de livros e não repara nas experiências leitoras dessa mãe e dessa criança que lia as estações do trem? Se é que lia, efetivamente, né? Deixa eu ver o que a Bia falou, ou o que o povo foi falando. A Suelen, o acesso aos livros e o estímulo das mães à leitura. Muitas vezes o capital econômico facilita o acesso à aquisição do capital cultural, interessante, Bia.
né? Não dá para, entre comprar 1 quilo de feijão e comprar um livro de 50 pila na livraria, é uma decisão difícil. Às vezes não tão difícil, né? Anda meio junto, poder aquisitivo para buscar a cultura. O capital incorporado, o capital corporificado, né? Você vê o que é a diferença. Essas diferenças vocês não estão vendo no meu escritório como um todo, mas tem elementos da cultura no meu escritório pelo pouco que vocês veem, quadros pendurados na parede, instrumento musical ali, que vocês não viram a sala, né? Então são elementos que vão se apresentando. Andar junto com o poder aquisitivo para buscar cultura, aí tudo tem a ver com o capital econômico, infelizmente, facilita a busca. Vamos pensar nisso. Sim, mesmo para ir a exposições gratuitas, tem o meio de transporte, a Bia fala, passagem, o dia que é gratuito e o dia que você trabalha. Interessante. Pensar, tem exposição de graça em São Paulo para a gente ir, na região do Vale, ali em Guararema, no Alto Tietê, perto de São José de Jacareí, tem exposições gratuitas, tem coisas gratuitas para se ver? Tem. Que dias? E quando? E quanto? Vamos parar, vamos pensar. Então, essas questões aí para vocês pensarem, certo? Vamos pensar. Vamos voltar para o vídeo. Por enquanto, eu estou só pondo coisas aí para pensar. Cadê o vídeo de novo? Não. Caçarola, pera aí. Acho que eu esqueci de botar o áudio. Subindo. Vamos continuar. Continuando. Me avisa se o áudio e a imagem estão chegando, tá? Vamos acompanhar agora a reunião das Tudo professoras do grupo de referência, onde esse tema foi discutido. Então, uma das coisas que a gente também gostaria de discutir entre nós, né? O que se fala por letramento? É uma coisa assim que às vezes eu falo letramento e nem sempre o outro entende do mesmo jeito, né? Será que a gente consegue estabelecer uma linguagem única do que é ser letrado, né? Que é uma linguagem que até ficou muito em moda, né? E é uma questão que a gente assim não tem muito claro. Eu não me proponho explicar, eu vou tentar, digamos, espalhar um pouco mais as ideias, né? Uma observação. Essa professora que está falando é a Thelma Weiss, tá? Também uma das maiores especialistas em alfabetização do Brasil. Nós vamos ler muita coisa dela semestre que vem, só para identificar quem são as pessoas, tá? Esse conceito de letramento é um conceito recente para nós no Brasil, né? Inclusive o termo foi um termo inventado recentemente. Mas, na verdade, essa é uma discussão que tem origem no fato de que, em inglês, você tem um termo, que é literacy, que sempre existiu, né? Quer dizer, os povos que falam inglês sempre tiveram um termo que é mais amplo do que a ideia de alfabetização que nós tínhamos. E isso fez com que o fato de que em português não existisse essa expressão e que todos os estudiosos da questão da aprendizagem da escrita tenham sentido falta de um conceito que fosse um pouco mais amplo do que aquele da alfabetização, que era de aprendizagem do beabá, acabou trazendo, né, para a gente a ideia de letramento. Tanto quanto a gente sabe, as pessoas da área acham, foi a Mary Cato a primeira que usou essa expressão, né? E ela foi buscar numa expressão que está em desuso, né, que era a ideia de que alguém era letrado porque era culto. A palavra letrado, em português, sempre existiu. Não se usava letramento, mas letrado sim.
E letrado estava associado à ideia de alguém educado, culto, né? Que tem conhecimento da língua. Então, Thelma, eu gostaria que você colocasse, então, agora, o que é estar alfabetizado? Então, a escola, hoje, tem que se propor não só alfabetizar, e aí eu prefiro conservar os dois sentidos separados. Quer dizer, o de alfabetização como a capacidade de decodificar e de ler autonomamente. E o letramento como um conjunto muito mais amplo de conhecimentos que permite participar do universo letrado. Dando uma pausinha. Deu para pegar... Espera aí que eu vou voltar aqui. Hoje eu vou num vai e volta. Deu para pegar os dois conceitos? Ou vocês querem que eu volte um pouquinho o vídeo? Pode voltar um pouquinho? Tudo bem? Vamos tentar voltar um pouquinho, então. Deixa eu ver se eu... Então, vamos lá. Achei o ponto aqui. Vou voltar. Presta atenção agora para não perder, hein? Eu gostaria que você colocasse, então, agora, o que é estar alfabetizado? Então, a escola, hoje, tem que se propor não só alfabetizar, e aí eu prefiro conservar os dois sentidos separados. Quer dizer, o de alfabetização como a capacidade de decodificar e de ler autonomamente. E o letramento como um conjunto muito mais amplo de conhecimentos que permite participar do universo letrado. Deu para pegar agora? Sim. Todos e todas? Alguém não? Porque é importante que a gente anote para depois desenvolver, tá? Então eu vou repetir bem sucintamente. A alfabetização tem a ver com o código, com o sistema de escrita. Letramento tem a ver com o uso desse sistema em situações mais amplas. O gato disse que não, mas tá certo o que eu falei. Não sei se vocês ouviram. Alfabetização tem a ver com o código. Letramento com o código, com o sistema. Letramento tem a ver com coisas mais amplas, com situações mais amplas. Ele é maior do que a alfabetização. Presta atenção nisso, porque daí nós vamos tentar desenvolver essa ideia. E participar de um mundo que, ao contrário do que se imaginava há 30 anos atrás, é cada vez mais escrito. E cada vez mais se precisa ler e escrever bem para poder participar dele. Porque há 30 anos atrás havia pensadores que afirmavam categoricamente que a escrita ia morrer e que o mundo seria o mundo das imagens. 30 anos depois, nós estamos vendo a internet e a escrita sendo fundamental para tudo. Não tem jeito de você viver no mundo hoje, que dirá no mundo de amanhã, sem a escrita. Existe uma competência que há um momento em que as crianças ainda não têm e que, a partir de uma certa cota de trabalho, eles adquirem, que é a capacidade de pegar um texto, olhar as letras e saber o que está escrito nelas. Isso eu prefiro continuar chamando de alfabetização, que é uma parte pequena, mas importante, de um processo muito maior, que é o processo de aprender a língua, né? De aprender
por exemplo, de aprender o que cabe à escola ensinar da língua materna, porque a família, a comunidade ensinam a falar, mas à escola cabe ensinar todos os outros usos da língua que não são do cotidiano e não são da vida familiar. Então, falar em situações públicas, escrever textos que não são textos de uso doméstico, que são textos que garantem a inserção no mundo externo à família, e aprender a língua, aprender, digamos, as pessoas chamam de norma culta, eu prefiro chamar de a língua das classes dominantes. A língua das classes dominantes é essencial ensinar para todas as crianças, porque ela é um fator poderoso de inclusão e todas as crianças têm o direito a ela. Nós não temos que ensinar as crianças a falar essa língua, mas nós temos a obrigação de ensiná-los a escrever essa língua e escrever na maior variedade de gêneros que for possível ensinar na escola. Então, todo o trabalho que a gente tem chamado de letramento é todo esse resto que inclui a alfabetização, mas que é bem mais amplo que ela. O contato frequente com práticas... Aqui eu vou tirar de novo e vou devolver a bola para vocês. Como é que ficamos agora com a questão da alfabetização e do letramento? Quais ou qual das impressões iniciais que vocês tiveram que vocês acham que se aproxima mais daquilo que é exposto nesse trecho do vídeo que eu passei até aqui? Que vejam a complexidade disso. Para mim, o que eu falei foi equivocado, lá no princípio, tá? Quer dizer que a alfabetização é um ato de se encaminhar para a aprendizagem e conclusão vamos dizer, o alfabeto funcional. E o letramento deu o entendimento de que é uma pessoa que saiba ler, é uma pessoa alfabetizada mesmo. Aí eu já voltei para a alfabetização, mas é uma pessoa que lê e entende. Enquanto que a alfabetização é um processo ainda de aprendizagem, ainda pode haver o processo de analfabetismo funcional ainda, porque diz que é pleno. O letramento é um conjunto amplo de conhecimento e que permite participar do universo letrado. Então, é o que dizia lá atrás, né? O letrado é aquela pessoa culta, que recebeu toda uma educação de primeira, esse negócio de separação. E agora é o que está me levando para esse entendimento. Quem mais? Quero ouvir. Professor, boa noite. Boa noite, estou ouvindo, Fernanda. Eu percebi que o letramento tem mais a ver com esse lado mais social, né? Quando ela fala assim, que tem que ensinar as crianças a escreverem a escrita dominante, né? A linguagem dominante. Então, tem mais a ver com uma inserção, assim, ao que é considerado, né, ensino, assim, dominante, e a alfabetização em si é aquilo que o senhor falou, é um código, mas não necessariamente o aluno vai ler e poder dominar aquilo para, tipo assim, refletir, conseguir entender, conseguir participar dessa linguagem dominante, conseguir compreender essa língua dominante de fato. Então, eu vejo que o letramento tem mais ligação com o lado social do que a alfabetização em si.
Tá bom? Vocês concordam com a Fernanda e com a Jussara? Que até aqui parece que concordam. Falam de formas diferentes, embora a Jussara tenha posto mais um problema aí, o analfabetismo funcional, ou alfabetizado funcional, que é para deixar pendurado também. Analfabetismo funcional, mais uma para deixar pendurado, que daqui a pouco eu vou tentar ainda hoje, se der tempo, falar disso. Analfabetismo funcional. Quem mais gostaria de comentar? Eu acredito, professor, que além da alfabetização tem que ter um conhecimento daquilo que se aprende. Tem que expandir o conhecimento, né? E quem faz isso é o professor. No momento que ensina, ele não deve ensinar somente a alfabetizar a criança, aprender a escrever, a ler, mas também ampliar o conhecimento dela. Isso no social, né? A família, o aluno tem que ter conhecimento de tudo, tem que procurar ampliar, ter uma amplitude daquilo que ele aprendeu, não é somente aquilo que ele escreve, porque muitas das vezes ele escreve alguma coisa que ele aprendeu, mas ele não sabe nem o que aquilo significa. Ele escreveu ali, ele aprendeu as letras, ele aprendeu o objeto, só que ele não sabe como ele pode utilizar aquilo, de que forma. Eu acredito que seja um pouco isso também. E os dois têm que andar juntos, tanto o letramento quanto a alfabetização. Então, com essa sua última fala, você está falando das relações já, né? Você está respondendo a segunda pergunta. Quer dizer, os dois têm que andar juntos, é isso? Eu acredito que sim, os dois têm que andar juntos. Legal, você está quer dizer, estamos chegando na resposta da segunda pergunta. Talvez sem ter fechado a resposta da primeira pergunta, que é o que é alfabetização e letramento. E o que é alfabetização, o que é letramento. Eu vou fazer uma pergunta capciosa para vocês agora. Vocês são alfabetizados? Todos vocês? Acredito que sim. Eu também, eu acho que acredito que sim, alfabetizado. Eu acho que sim, Deus, senão nós nem estaríamos aqui. Concordam? Quem concorda, permaneça como está. Sim, o Nicolas. Então, somos plenamente alfabetizados. Aí eu vou mudar um pouco a pergunta. Somos plenamente alfabetizados? Professor, assim você encurrala a gente, tá? É para encurralar mesmo. Eu gosto. Ai, alfabetizado. Eu vou arriscar que sim, eu não vou dizer que a gente entende todo o dicionário, mas a gente sabe, de alguma forma, nós conseguimos nos transmitir. Fazer o feedback que falam, né? Eu vou arriscar que somos plenamente alfabetizados. Eu vou arriscar. Vamos ver. Lucas, sim, mas no país tem como estar em ensino superior sem estar totalmente alfabetizado. Você tem microfone, Lucas? Você consegue explicar um pouco melhor o que você está pensando? Tá sem. Eu não sei se eu entendi, Lucas. Se eu vou tentar, eu vou falar o que eu entendi. Aí você me fala se está certo ou não. Quer dizer, pode ser que a gente chegue no país que a gente tem, com as condições que nós temos, pode ser que algumas pessoas cheguem até o ensino superior sem estar totalmente alfabetizado ou plenamente alfabetizado, porque empurra aluno ano após ano numa trajetória de escolarização em que ele não aprende a ler e escrever plenamente. É isso? Porque passa só por presença, é o grande critério. Sim, tá. Mas aí a pergunta é a seguinte, o que é estar, porque eu estou fazendo uma pergunta e de repente vocês não pararam para pensar nela, o que é estar plenamente alfabetizado? Se a alfabetização tem a ver com o domínio do sistema. Vocês dominam o nosso sistema de escrita? Sim. Porque nosso sistema é como? Eu falei disso semana passada.
Eu falei que ele tem duas características, o nosso sistema de escrita. É o... Professor, Oi. eu acho que nós dominamos a letra em si, o alfabeto, tudo aquilo que a gente aprendeu, mas nós não dominamos o dicionário, como a Jussara falou, que são palavras que cada dia você aprende uma palavra diferente. A gente não sabe o que está escrito no todo o dicionário. Então, é aí que entra, eu acho, um pouco do letramento, para você também entender aquilo que é novo, que eu acho que cada dia você aprende uma coisa nova. Você não tem total domínio de tudo. Vocês não... Então tá, então eu vou fazer um desafio rápido. Vocês vão digitar uma coisa que eu vou ditar, e quando eu falar já, vocês dão Enter. Quem tiver chat, digita isso que eu vou digitar agora, tá? E quando eu falar já, dá o Enter, para a gente ver o que vai acontecer. Tudo bem? Pode ser. Vou ditar. Zambão sarregou o japequinho. Todo mundo escreveu? Vou falar mais uma vez. Zambão sarregou o japequinho. Quem já escreveu pode dar Enter. E ver o que aconteceu no chat. Repara. O que vocês repararam? O que dá para reparar? Que o ZA foi substituído por J, 2 R's, porque eu escrevi com R, ele não sarregou, e é o que eu vi diferente, mas o Zambão, todo mundo... Ah, Zambão, bom. E nós escrevemos alguma coisa que não sabemos o que é. Primeira coisa importante, vocês escreveram coisas que não sabem o que é. Certo? Uhum. Vocês sabem o que é um zambão? Por que todo mundo escreveu zambão com Z? Zambão? Zambão. Não pode ser. Porque primeira letra S, ela é S, sabe? Essa. Isso aí não tem como. Por que vocês escreveram com M antes do B? Por causa do P e B, que é sempre M, não é N. Por que vocês escreveram com AO tio no final? Bom. Por que vocês escreveram sarregou com S? Por causa da primeira pronúncia, que é S. S não pode ser Z. Caberia outra letra ali? No sarregou? No começo? Não caberia. Por que vocês escreveram com 2 R's? Aí, conforme a gente ouve, eu ouvi com um R. Porque o R é rato, é um jeito, né? Mas se eu colocar... É o mais estendido o R, porque é 2 pronúncia de R, eu não vi. Isso aconteceu por acidente. Porque, vejam, sarregou. Tem sarregou. Se eu colocasse um R só, ficaria como? Saregou. Então é um deslize, não é um erro. Mas a maioria absoluta colocou com 2 R's. Por quê? Por causa da audição. Aí, no caso, eu escorreguei por causa da audição. Tudo bem, Jussara, esquece o escorregão. Agora pensa por que a maioria escreveu com 2 R's. Todo mundo. Pensa, por que escreveu com 2 R's? No meu caso, é porque eu sempre penso, quando errar é um R só, quando errar é 2 R's. Eu faço, não é automático para mim. Eu tenho que parar e pensar se é 2 R's ou se é um R só, porque essa parte eu tenho dificuldade. Quando é R trêmulo, quando é Rá, se fosse sarregou, por que ele é trêmulo? Por que ele é fraco, entre aspas? Quando que eu decido
se é com R ou com 2 R's? R fraco e R forte, grosso modo. Quando é Rá, aí é um R só. Quando é Rá, quando é R forte, né? É forte, né? Aí é 2 R's, né? Grosso modo, tá? Sim, tem um jeito certo de falar. Eu tô falando do jeito mais simplista. Aí se tiver, por exemplo, alguma vogal, aí não é. Aí é um R só, né? Se eu quiser o som forte do R entre 2 vogais, eu tenho que colocar Desculpa, quando é 2 consoante, R's. eu falei errado. Quando é consoante, aí se for, por exemplo, eu não consigo lembrar uma palavra, mas se, por exemplo, tivesse um N antes, aí eu colocaria um R só. Isso. Quando é entre 2 vogais e eu quero o R forte, eu tenho que pôr 2. Se eu quero o R trêmulo, fraco, eu tenho que colocar um só. O sarregou, por que terminou com... Todo mundo escreveu com OU no final. Gol. Apesar que L, né? Mas a gente põe com U porque normalmente a gente usa o U. Por quê? Que a gente usa o U? Regra gramatical. Tá, por que regra gramatical, Fernanda? É uma regra gramatical. Porque essa palavra pertence a uma classe gramatical. Sarregou. Que classe gramatical que é? Verbo no passado, levou. Como verbo. Todo verbo no passado eu escrevo com OU. Saiu um zapequinho ali, mas talvez por conta do som de não ter ouvido direito, mas a maioria escreveu com J. Não. Escreveu japequinho com NH. Como é que vocês conseguiram escrever, a maioria absoluta de vocês conseguiu escrever corretamente essas palavras que não conheciam? Como? Porque estamos alfabetizados? Porque estão alfabetizados plenamente, vocês dominam o sistema de escrita. E dominam, inclusive, sem pensar sobre ele. É automático. E vocês querem saber a coisa mais curiosa dessa história? Vocês já compraram um zambão na vida? Já viram um zambão na vida? Alguém já viu um zambão? Não? O que é um zambão no termo mais simples? Não existe. Eu inventei essa palavra. Como é que vocês podem escrever uma palavra inventada, todo mundo igual, quase? Sarregou. Esse verbo existe? Não existe. Eu inventei. Como é que vocês escreveram certo? Uma palavra certo, uma palavra que não existe. Japequinho. Já viram um japequinho na vida? Espero que não, porque também não existe. Agora, o que permite que vocês escrevam palavras que não existem dentro de um padrão gramatical, ortográfico? A maioria absoluta de vocês. Porque eu vou responder por causa do horário, porque vocês dominam o sistema. Vocês estão alfabetizados. Vocês sabem que na língua portuguesa, para esse som zambão, eu tenho que começar com Z. Não tem nenhuma outra palavra, nenhuma letra que produza esse som. Eu sei, porque eu aprendi na escola, que antes de P e B eu coloco o M, porque a professora me ensinou a regra, que o M é a mamãe, e a mamãe, ela dá a mão para o papai e para o bebê. Né? Ai, gato, você tá me machucando. Tá muito gordo. Não é assim? O M é da mamãe. E a mamãe, ela só dá a mão para o papai e para o bebê, que é o P e o B. O N não. O N é safadinho e dá para todo mundo. A mão. Obviamente. Pensou besteira, né, Lucas? Tô falando da mão, não tô falando de outra coisa, não. Que o N dá para todo mundo. Gente, vocês estão alfabetizados. Vocês dominam o sistema alfabético e ortográfico de escrita. Escreveram palavras que não existem de maneira correta. Que não existem de maneira correta. Porque dominam o sistema.
Aí vem a outra pergunta capital e capciosa. Vocês estão letrados? Olha, conforme a moça falou lá, eu não me sinto letrada, porque eu leio o texto e não entendo, dou cada fora aqui no videoconferência. Aí depende, diz a Isa. Depende. Eu sou letrado? Eu, Luciano? Sou letrado? Acredito que sim. Todo mundo concorda com a Jussara? Depende, professor. Eu acho que Depende? depende. Explica. Por exemplo, Quero ver. Prove. se eu pegar um documento jurídico para ler, eu vou entender tudo alfabeticamente, mas eu não vou entender nada. Então, eu não sou letrada naquele caso específico. Boa. Ah, tá. Maravilha. Maravilha. Eu não sou letrado também em textos jurídicos. Tenho uma dificuldade para ler texto jurídico, para entender. Eu consigo ler tudo. Todas aquelas palavras esquisitas do jargão jurídico. Mas eu não consigo compreender muitas vezes o que está escrito. Eu leio bulas de remédio e eu fico na dúvida se eu tomo aquela desgraça ou não, porque parece que ela vai me matar. Fala, isso é para curar? Tem certeza que é para me curar? Porque cura uma coisa, parece que vai matar de outra, né? Vai. Pior que vai. Você tá com calo no... O professor, então, não vai existir plenamente letrado. Nunca. Boa. Boa. Nunca vai existir alguém com grau de letramento pleno. Pleno. Letramento começa quando você nasce e termina quando você morre. Alfabetização, não. Alfabetização, eu consigo dizer, fulano está alfabetizado porque ele domina o sistema alfabético e ortográfico de escrita. Ele termina. A alfabetização termina. Letramento? Não. Ai, ai. Letramento é um caminho para a vida toda. E aí cabe à escola o quê? Já que é para a vida toda, nós vamos ficar a vida toda com os nossos alunos? Agora esclareceu, né, Lucas? Boa. Legal. Eu gostei. Também gostei. Fiquei feliz. Mas eu vou conseguir, então, dar conta do letramento na escola? No vídeo ela fala que letramento é muito amplo e sempre se expande. Sim, Dani, é isso aí. Então, se ele sempre se expande, eu vou dar conta de tudo na escola? Eu tenho que dar conta do quê? Fala, Elaine. Elaine? Não vou dar conta. Eu acho que eu dou conta daquilo que eu consigo, que eu tenho domínio. Por exemplo, eu sou um professor, eu estou ali, vou dar alfabetização para a criança e vou ter que dominar aquilo que eu estou ensinando naquele momento. Legal. Então, eu tenho que dar a conhecer o domínio. Anota isso, se eu fosse vocês, eu anotava. Eu tenho que dar a conhecer o domínio da maior variedade de tipos e de gêneros textuais possível. Isso tem a ver com letramento. Esse menino tem que sair da escola sabendo dominar, ler, identificar o maior número de gêneros textuais possível. Gênero textual entendido como conjunto de enunciados que fundam uma possibilidade de comunicação. Isso é do Bakhtin, não é meu. Gênero textual igual conjunto relativamente estável de enunciados. Opa, fiz alguma besteira aqui. Gênero textual, definição. Conjunto relativamente estável de enunciados que funda uma possibilidade de comunicação. Eu tenho que dar a conhecer o máximo possível de gêneros. Cartas, poemas, bulas de remédio, textos instrucionais, e-mail, ofícios, circulares, enfim, eu tenho que dar a conhecer o máximo possível. Certo?
Fernanda está com a mão levantada, é isso? Isso, eu tenho uma dúvida, professor. Fala, Ela meu amor. coloca no vídeo que o letramento está ligado com a questão da língua dominante. Mas aí eu tenho uma dúvida, por exemplo, daí você falou assim, que quando você lê um texto jurídico, você não se considera letrado para ler aquele texto porque você não tem aquele domínio. Sim. Por exemplo, se a gente for pegar, tem algumas letras de rap, por exemplo, que não é da língua dominante, mas eu não entendo, cheio de gíria, cheio de termos, eu também não entendo. Aí, como é que eu posso me considerar que eu não sou letrada para ler aquilo? O letramento só tá ligado com a questão dominante? Ou não. Varia? Varia, porque veja, a gente não é plenamente letrado nas letras do rap, realmente. Tem uma passagem muito boa do Criolo com a Marília Gabriela. Não sei se vocês já viram essa passagem, é antiga já a entrevista, em que a Marília Gabriela pergunta algo muito parecido com isso, Fernanda. Você acha que as pessoas entendem o que você canta, Criolo? Mandei falar para não arrastar, não levar o pé, subir os 2 tiozinhos, bagulho é louco, só tá de rachar. Esqueci a letra, né? Mas, enfim... Ela pergunta para o Criolo, todo mundo entende o que você está falando? E ele fala, veja, entende quem fala essa língua. E ela é importante, porque ela é uma língua que é identitária de uma comunidade, de uma classe social. E se nós não pertencemos a essa classe, o que é mandei falar para não arrastar? O que é arrastar? Arrastar é justamente chegar querendo botar banca, chegar querendo humilhar, chegar sem humildade, entendeu? Isso é arrastar. Então, toda vez que eu chego, o Criolo tá mandando um recado linguístico pra gente. Ai, filha da... Desculpa, o gato me mordeu. Vai pra lá. Ai, fogo no rabo. Quase que eu falei palavrão, sem querer. O que ele tá? Ele tá dando uma lição de linguística pra gente. Quer dizer, quando eu chego numa comunidade específica, seja ela qual for, eu não vou falar. Eu, Luciano, não posso falar como um acadêmico. Porque não é aquela... A minha língua não cabe naquele espaço, naquele lugar, naquele momento. Agora, o grande problema, que é o que a Thelma está apontando, é o seguinte. Eu não vou obrigar ninguém a falar a língua dominante. Mas eu tenho que dar a conhecer a língua dominante, porque a língua dominante é instrumento de acesso, é instrumento de enfrentamento também das desigualdades sociais. Esse menino tem que saber que quando ele chega numa situação de trabalho, de entrevista de emprego, que ele tem que dominar um gênero da linguagem que, se ele não usar, ele vai ser discriminado. Então, há momentos em que isso é necessário. Então, eu tenho que saber. Se eu for escrever, por exemplo, pensa, eu posso falar gíria, porque pertence à minha identidade cultural, mas eu vou escrever um requerimento para a prefeitura usando gíria? Eu vou conseguir meus objetivos se eu escrever usando gíria? Não vou. Nem escrevendo certo, entre aspas, eu consigo. Estou falando, usei o certo aqui com bastante aspas, tá? Nem escrevendo a tal da norma das classes dominantes eu consigo, às vezes, o que eu quero. Imagina se eu não dominar essa língua das classes dominantes. Então, eu tenho que dar a conhecer. Nesse sentido que ela está dizendo. E a sua pergunta, Fernanda, ela é muito legal nesse sentido. Sim, nós não somos plenamente letrados nas línguas de cada comunidade, por exemplo, que são variantes linguísticas desprestigiadas, por assim dizer, mas são variantes linguísticas, são línguas próprias, que têm uma característica própria, uma identitária de uma cultura. Isso vale, por exemplo, para variações dialetais do próprio português. Sei lá, eu tenho aqui em casa, não está aqui, está na outra estante, o Dicionário Internacional de Piauiês, que tem expressões piauienses que nós não entendemos, porque são culturais. Eu não sou completamente letrado no piauiês, porque eu tenho o dicionário do Piauí.
Ah, você tem, ô Lucas, você é de lá do Piauí? Então você deve conhecer. Só não vou pegar agora. Vou anotar aqui para pegar semana que vem para brincar com vocês. O dicionário do piauiense. Bom, o que a Fernanda falou então faz muito sentido. Mas entende o que a escola tem de função? Bom, para fechar a aula. Deu para entender melhor o que é alfabetização como o domínio de um código que vocês têm plenamente, que termina? É isso que eu queria. Deu para entender como letramento como algo mais amplo, que tem a ver com o uso social da leitura e da escrita? Sim, é isso que eu queria. Deu para entender que os dois estão entrelaçados? Que vocês falaram em algum momento? Sim, era isso que eu queria. Para hoje era o que bastava para mim. Tá? Pior que não conheço, o Lucas está falando, veio de lá com 4 anos, só por meio dos parentes. Sim, mas tem algumas coisas que você deve conhecer, o Lucas, tenho certeza. Daí eu vou provocar você semana que vem. Então vejam, o objetivo inicial da aula de hoje, nós conseguimos chegar. Tá? O que eu recomendo? Que depois procure esses vídeos, eu vou colocar o nome da sequência, são 5 vídeos, tá? Alfabetização e contextos letrados. E assiste inteiro. Não é obrigatório, mas eu recomendo. Sugiro. Certo? Último problema para a gente resolver. Que eu acho que eu vou deixar para vocês resolverem no grupo de vocês, tá? Eu vou mandar para vocês agora a apresentação de slides de hoje no chat. Cadê essa Inhola? E perdoa o quase palavrão legítimo aqui, porque filha da mãe mordeu mesmo com gosto. Ele tá nervoso que eu não tô dando atenção para ele. Ciúme. Ciúme. O bicho é ciumento pra caramba. E mordeu gostoso. Então, ó, tô mandando para vocês a apresentação de hoje e eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Eu vou projetar ela de novo. Certo? Então, mandei. Eu vou projetar de novo. Porque eu quero que vocês se organizem para o seguinte. E que depois a representante... Quem que é representante mesmo? Ou o representante? Quem é? Não se esconda. Estão vendo minha tela? Está sim, professor. Então, ó. Vocês vão entrar na Pearson e vão procurar este livro. Alfabetização e Letramento, da Magda Soares. Este aqui, ó. Este livro. Certo? Porque esse livro vai ser tema dos seminários. Que não serão seminários, vou explicar por quê. Seminário é quando todo mundo leu todos os textos e discute todos os textos. Então, teoricamente, vocês teriam que ler o livro todo, mas talvez não dê tempo. Para simplificar, daqui a 2 semanas, portanto, dia 19, dia do Índio, vocês vão apresentar esses seminários. Coisa assim, rápida, de 8 a 10 minutos no máximo. Como que vocês vão apresentar para a turma? Em formato de mapa mental. Então, vamos produzir um mapa mental e um resumo do texto para colocar no fórum, para todo mundo ter acesso. É uma atividade para nota. Certo? Semana que vem, nós vamos ficar juntos para preparar os seminários. Tirar dúvidas, fazer encaminhamentos, trazer apontamentos. De repente, ver até onde um grupo vai, até onde o outro grupo vai, como é que um grupo entra no outro, ou como é que vocês dialogam. Semana que vem é para preparar o seminário juntos aqui, comigo. Dia 19, apresentar em formato de mapa mental a ser projetado. Vocês vão projetar e explicar, de 8 a 10 minutos. E mandar um resumo do texto que vão ler no fórum. O que é que vocês vão fazer entre vocês? Porque vocês são adultos.
O livro tem 12 capítulos. Nossa. O livro tem 12 capítulos, são relativamente curtos. Ah, tá. Tá? Por isso que dá tempo. O que eu quero que vocês... Eu não quero saber. Eu não quero saber de problema. Eu não vou resolver problema de grupo. O que eu quero? Eu quero 12 grupos. Cada grupo vai pegar um tema. Aí vocês sorteiam entre vocês. Não sei. Mas vocês se organizem para. Vou pedir para os representantes de classe meio que monitorarem isso e me falarem como é que está a situação. Certo? Porque vocês são adultos, eu não vou sortear para vocês. Então, tá aqui, já mandei a apresentação. Então, a apresentação tem, a apresentação tem o espaço para o conceito de alfabetização, o espaço para o conceito de letramento, o espaço para a relação entre alfabetização e letramento, o nome do livro, o link do livro e os capítulos. Até semana que vem, a gente precisa ter os grupos divididos e os temas distribuídos. Aí vocês entram em acordo entre vocês no grupo da sala. Tudo bem? Lucas e Bia, vocês conseguem encaminhar isso para a gente, por gentileza? Dar uma acompanhada aí? Posso contar com vocês? Sim? Maravilha, então, Bia. Então, 9h10 já, passamos do tempo, mas não vamos passar muito, porque o objetivo de hoje nós alcançamos. Espero que vocês tenham gostado, porque a aula foi, de novo, eu imagino que para colocar mais dúvidas, mas hoje nós saímos com respostas um pouco mais consistentes a respeito, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Adorei a participação, quero frisar isso, a participação hoje foi muito mais dinâmica, com muito mais gente participando, show quando acontece isso, ainda mais remotamente, então quero parabenizar todo mundo, mesmo quem ficou quietinho, eu acho que ficou ligado, e é assim que tem que ser mesmo para a nossa aula render. Eu não consigo fazer de outro jeito, gente, mas aceito sugestões, críticas, sou super aberto para isso, vocês já sabem, já devem ter percebido. Para a semana que vem, então, só para deixar claro, nós vamos organizar essas apresentações juntos, tirar dúvidas, discutir conceitos, meio que nos organizar para isso. E dia 19 de abril, dia do índio, todo mundo de cocar, rosto pintado, brincadeira, todo mundo preparado para apresentar em formato de mapa mental, que vocês já sabem fazer, ou mapa conceitual, se assim preferirem chamar, para apresentar, então é uma lâmina só, né, para apresentar a síntese do capítulo. E vou abrir o fórum para vocês colocarem um resumo ali de 2 páginas no máximo sobre o capítulo que leram. Tá bom? Vocês viram que os temas são variadíssimos. O livro é riquíssimo. As muitas facetas da alfabetização, em busca da qualidade da alfabetização, caminhos e descaminhos da alfabetização e letramento, desaprendizagem das funções da escrita, busca de um método de alfabetização, alfabetização e letramento na educação infantil, alfabetização e cidadania, Paulo Freire e a alfabetização. Vocês vão sair no tapa por esse último, eu imagino. Mas vejam, aí vai sorteio. Mas vejam, o livro fecha tudo que nós discutimos hoje, de alguma maneira. Por isso que semana que vem prepara, dia 19, apresenta e discute. Ok? Ok. Maravilha? Professor, uma dúvida. Pois não. O senhor falou na aula passada, antes de encerrar a aula, que hoje teríamos uma avaliação. É a avaliação da participação? Abortei a missão. Professor. Abortei, era para fazer... Eu tinha a intenção de fazer um teste rápido, mas eu acabei abortando a missão por conta da semana mesmo, de Páscoa, de tudo, enfim. Então, desculpem, mas eu mudei os planos mesmo. Estava mais preocupado com o seminário, que já é outra avaliação, né? Tudo bem? Tá bom. Coloquei o pânico, mas era para ler, Lucas, mas não adiantou, porque nem todo mundo leu. Então, paciência. Às vezes acontece, né? Gente, então eu quero agradecer hoje por vocês terem estado aqui até o final, até esse horário, a participação de novo. Espero que vocês tenham gostado.
e que de alguma maneira eu tenha trazido conhecimento novo e surpreendido vocês de alguma maneira hoje. E semana que vem nós estamos juntos de novo para começar a preparar esses seminários. De resto, recados de sempre. Por favor, cuidem-se, protejam-se, não saiam de casa se puderem. É o pior momento mesmo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer uma coisa, não quero terminar baixo astral, eu quero terminar com Santo Agostinho, né? A esperança tem duas filhas lindas. Uma delas é a raiva, né? A outra delas é a vontade. Nós temos que ter raiva da situação como está. E nós temos que vontade de mudar esse estado de coisas. Nós estamos prevendo que nós estamos há dias de sofrer o pior tipo de colapso que nós podemos sofrer, que é o colapso funerário. Eu vou falar muito rápido disso, mas para não terminar com baixo astral, mas para a gente ter mais argumento para dialogar com as pessoas. Sabe o que é colapso funerário? Dr. Miguel Nicoleles, que é também neurocientista, fez um podcast sobre isso recentemente e é assustador. Colapso funerário é o seguinte: não é morto na rua, não é corpo largado na rua, tá? Não é isso. Colapso funerário representa a ausência de local adequado para sepultamentos. Possibilidade de sepultamentos coletivos em valas comuns. Com isso, contaminação do solo, dos lençóis freáticos, da água que a gente bebe. Com essa contaminação, doenças bacterianas e etc, etc, etc. Então, é mais um argumento para a gente usar para as pessoas que a gente ama para dizer: não saia de casa se não for preciso. Se for sair de casa, use máscara. De preferência, PFF. Se não tiver PFF, use 2. Saia com álcool gel. Não se esqueça disso. Cuide-se, proteja quem você ama. Certo? Então, ó, boa noite. Não durmam desanimados com essas notícias que eu dei. Coragem, raiva, como Santo Agostinho pregou, raiva e coragem para mudar o estado de coisas. Tá bom? Boa noite, bom descanso, boa semana para todo mundo. Eu vou parar a gravação, mas eu vou ficar por aqui se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu fico mais um pouquinho, tá? Aí, gravação